gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para mais um vídeo especial, um vídeo muito temático, com uma convidada aqui, a Fabrícia. Ela vai contar um pouquinho para vocês sobre esse universo da favela. A gente vai conversar como a gente introduz narrativas. Ela está dando um curso sobre isso no Marieta. E a gente vai falar sobre esse curso, vai conversar sobre esse universo. Espero de coração que vocês gostem desse papo que a gente vai ter aqui do curso que ela vai dar. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto, qualquer coisa, gente, por favor, deixa nos comentários que eu vou passar para ela. Ela vai responder para vocês também, tá? E já curte, compartilha, comenta, faz aí todos os rolês dos vídeos, certo? Bom, Fabrício, muito obrigada por você aceitar o convite, por você estar aqui com a gente, dedicando esse tempinho aí. E fala um pouco sobre você, sobre a sua formação, pra gente te conhecer um pouquinho mais. Meu nome é Fabrícia Miranda, eu moro aqui no Complexo de Manguinhos, na favela do Arará. Rio de Janeiro, né? É uma favela localizada na zona norte do Rio de Janeiro. E basicamente é onde muitas coisas acontecem por aqui, porque a favela do Arará está localizada atrás do presídio de Benfica, que é conhecido como ponto zero. Independente se a pessoa for rica ou for pobre, tem que passar pelo olho do furacão, que é o presídio de Benfica, que é chamado de ponto zero. Aí que vão para outras regiões do estado do Rio de Janeiro, né? Bom, eu sou graduada em a primeira graduação que eu fiz foi Educação Física, na UFRJ, então eu sou bacharel e licenciada, trabalhei durante 10 anos com Educação Física, né? E nesse período de 10 anos, durante esse período que eu estive trabalhando com a Educação Física, eu trabalhava também aqui no Arará, na minha localidade. Eu trabalhava como professora de Educação Física e dava aula para crianças e adolescentes durante um tempo, enfim. Depois eu fui fazer a prova de mestrado na UFRJ e não consegui passar para a minha área, que era a área da saúde, porque na UFRJ eu trabalhava como pesquisador da saúde. Foram 10 anos também no Hospital Clementino Fraga Filho, trabalhando no setor de medicina física e reabilitação cardíaca da unidade. Bom, fui fazer a prova, não consegui passar para a área da saúde, mas passei no mestrado da área de humanas. Fui conhecer a área de humanas. Eu comecei com educação, a graduação em educação física, na área da saúde. Vou para a área de humanas, né? Pego como orientador os meus 2 orientadores, que eu tive, por incrível que pareça, tive 2 orientadores. O reitor da UFRJ, o professor Luiz Teixeira, que já veio a falecer. Né? E o outro era o professor Fernando de Amorim, que também faleceu. Ambos faleceram no mesmo ano, a diferença de uma semana para o outro. Um infartou em uma semana e o outro infartou na outra. Então foram assim os pilares da UFRJ. Um dos pilares da UFRJ foi tanto o professor Fernando quanto o professor Aloysio, que tinha uma visão muito humana da realidade dos estudantes de origem humilde da universidade. Ou seja, quem é aluno de favela, de comunidade, de periferias, eles montaram um projeto dentro da universidade que conseguia englobar muitos estudantes, e eu fui uma dessas que teve essa oportunidade para participar desse projeto dentro da universidade. Daí, fazendo mestrado, tive contato com muitos pensadores que eu não conhecia. Um deles era Maquiavel, Nicolau Maquiavel, que traz uma das famosas frases, né, o Principado, né, fala muito sobre... E o meu orientador, faltando aproximadamente, eu acho que uns 6 meses para ele falecer, ele virou para mim e falou assim: Fabrício, eu sou seu orientador e vou te dar um conselho. Você tem pouco embasamento na área de humanas. Então, eu te aconselho você fazer uma outra graduação. Eu falei, a outra graduação, você está brincando comigo? Eu falei, não.
Não estou brincando, não. Estou te aconselhando, estou te dando uma orientação. Que você possa aproveitar esse mundo que você vive, que é a favela, o outro mundo que você também vive, que você faz parte, que é a academia. Então, você está nessa transição, você consegue passar por você consegue ir da academia para a favela, da favela para a academia, então você consegue fazer essas transições e não é uma tarefa muito simples para qualquer um. Então, eu te aconselho você fazer uma nova graduação em ciência política. Ainda falou para mim em ciência política. Eu falei, não vou fazer um novo vestibular. Ele falou, você vai fazer, se você quiser. Aí ele me deu um ultimato, não. Se você quiser, continue sendo seu orientador, você vai fazer. Aí ele pediu com muito jeitinho, né? Tratei logo de me inscrever e fazer uma nova graduação. Fui fazer ciência política na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Aí conheci aquele mundo que eu não conhecia, né? Porque o mestrado, ele te dá, assim, uma pincelada. Você já tem que ir para o mestrado com a ideia, já com embasamento. E eu não tinha esse. E eu fui conhecer Maquiavel, Lévi-Strauss, Foucault, Bakunin, Bakhtin, tantos e tantos pensadores que eu não conhecia. Não fazia nem ideia que existia. Hoffmann, Pareto. E pensadores que conversavam e, querendo ou não, dialogavam um pouco com esse universo que eu vi. Então, quando eu estava terminando a graduação, meus orientadores já haviam falecido. Eu estava terminando essa nova graduação, eles não me viram colar grau. Eu estava em casa, de boa, e no jornal, aqui, assim, a favela, ela tem o Rio de Janeiro, ela tem uma particularidade com os jornais. Eu não sei como é em São Paulo ou no interior de São Paulo. Eu acredito que seja muito tranquilo. Aqui, não. O jornal da tarde, desde o pega para capar. Né? Violência por cima de violência e tal. E no horário da tarde, acho que era por volta de meio-dia, estava tendo jornal, eu ouvi um dos comentaristas falando assim, o Rio de Janeiro está virando um verdadeiro principado. Está virando um verdadeiro principado. Eu falei, gente, eu fiz a graduação e nunca enxerguei a favela como um principado. E esse delegado, ele era um comentarista, um delegado, doutor Marcelo Rebosa. A gente tem até contato um com o outro, que me ajudou no meu TCC, mesmo não sendo meu orientador, acabou me orientando. Então, ele falou isso no jornal, eu falei, eu vou procurar esse homem. Eu vou atrás desse homem. Como ele chama a favela de principado? Eu fazendo graduação em ciência, porque não enxergava a favela como um principado. E quando nós sentamos para conversar, eu entrei em contato com ele, nós marcamos, sentamos, conversamos, e ele tinha aquela película, sabe, que eu precisava tirar, morando no lugar, vivendo no lugar e não enxergando no lugar. Ele fez assim, olha, é isso, tá? Aí eu passo a enxergar, eu passo a ver, ter um olhar de dentro para dentro. Seja dentro da parte da violência em si, né? Como existe a violência, mas principalmente também como essa violência ela precisa trabalhar de uma certa forma em conjunto. Por exemplo, dentro desse conceito de principado, um chefe de favela, ele não pode ser sisudo, ele não pode ser totalmente um ditador, ele não pode. Ele tem a parte violenta, mas ele também tem que ser aquele cara amigável, né? Ele tem que ser amigável. A favela, ele precisa falar aí, basicamente, não só pela violência, mas pelo carisma. Ele precisa ganhar a população, confiança, o respeito das crianças, principalmente. Que elas que vão dar continuidade. Principalmente, aquele respeito, aquela admiração, aquele tio, né? O tio não é o dono, é o tio. Ele passa a ser membro da família. É o tio.
Então, isso eu fui passando a enxergar o lugar onde eu vivo, como eu nunca enxerguei antes, depois dessa fala dele. Ó, as favelas estão se tornando verdadeiramente os principados. Aí eu pego também, começo a fazer meu TCC, então ele é um pesquisador, professor pesquisador da UERJ, ele também veio da favela, ele sai da favela através da educação, né? Tem uma transformação na vida dele, como muito, né? E ele acaba escrevendo do quilombo à favela. Então eu tentei juntar a ideia do quilombo à favela para da favela ao principado. Porque do quilombo à favela, o quilombo ele dá a ideia de algo comum, de uma comunidade. Que os quilombos era algo para todos, era tudo que plantava, colhia, todo mundo plantava, tinha aquelas pessoas específicas para plantar, para colher e ser dividido, né, de igual. Então, tudo é comum a todos. As favelas não são assim. Isso que a favela, ela não é uma comunidade. Ela não é algo único, como as pessoas têm hábito de chamar, uma comunidade. Não, não é. Não é comunidade. Favela, ela tem algo específico. Mas dentro da favela, você tem milhares de comunidades. Uma comunidade dentro de uma favela. Você tem milhares de comunidades. Você tem a comunidade evangélica, você tem a comunidade católica, você tem a comunidade nordestina, entendeu? Você tem várias comunidades dentro da... Você tem a comunidade do pagode, a galera que só curte pagode. Você tem a comunidade forrozinha, que só curte forró. Então você tem muitas comunidades dentro da favela, é um rizoma, cheia de mangas e entradas por diversos lados. Então, ela não é algo único, assim, de chamar de um corpo específico, único. Ela tem vários meandros, né? Então, chamar de comunidade é algo que não se encaixa para a favela, mas as pessoas insistem em chamar a favela de comunidade. Na verdade, é uma coisa que a gente recebe muito, né? Por exemplo, eu nunca estive dentro de uma favela, não tenho esse contato com pessoas aí de dentro. Então agora Aí agora, a partir do momento que a gente recebe isso, né? E a gente aprende, né? Como se fosse uma verdade, né? Por isso que eu acho até interessante a gente bater esse papo para desvendar certos tipos de coisa, porque até em histórias mesmo, longas, séries, a gente vê isso, eles tratando a favela como uma comunidade, né? E aí que é essa questão dessa importância da pessoa tentar mergulhar no universo que ela vai escrever e entender isso, né? Que é mais ou menos o propósito do curso, né? Sim, aí você falou em séries e filmes e tal. Qual foi... Você lembra de filmes brasileiros falando das favelas, passando de uma forma mais verossímil alguma história? Por exemplo, a gente vê filmes de favela que nem a série Sintonia, né? Que é a que tá no ápice, que eu acho que é a que mais repercutiu nos últimos tempos. A gente vê ela contando histórias, assim, dentro da favela. A gente vê, né, que tem a Ritinha, que tá fazendo parte da comunidade evangélica, né? Que nem você estava falando, tem o cara do tráfico. A gente percebe esses meios de comunidade. Mas eu acho que ela ainda não trazem realmente a verdade por detrás daquilo, entendeu? Eu acho que elas trazem alguns conceitos, mas uma coisa mais maquiada, uma coisa mais bonitinha, assim, ali ainda pra talvez continuar com essa coisa de comunidade, que nem você fala, né? Não é tanto a realidade pura, nua e crua, né? Como acontece realmente dentro da favela, né? Sim, e a favela ela tem muita vida. Mas eu posso te dizer 2 filmes que eu analisei muito bem ali, dizendo assim, olha, perfeito, realmente concordo. Tá. Cidade de Deus. Sim. Né? E o Tropa de Elite. Sim. Então, eles trabalham muito com algo verossímil. Você vê a verossimilhança perfeitamente. Por isso que fez muito sucesso. Principalmente nas favelas. Porque
as pessoas ainda não perceberam que ainda não tem, como eu posso dizer, o audiovisual ainda não conseguiu penetrar totalmente as favelas, o audiovisual brasileiro, diga-se de passagem. O audiovisual estrangeiro, sim, que vem de fora, sim, mas o brasileiro não. Quando tem algo que é muito verossímil, como Cidade de Deus e o Tropa de Elite, a favela ela abraça. Ela abraça. Porque ela se vê retratada. Ela gosta de se ver retratada de forma verossímil. Né? E o audiovisual está errando nisso ainda. Já se passaram tanto tempo e o audiovisual ainda não abraçou vendo dois grandes filmes, como Cidade de Deus, vendo dois grandes filmes focado na verossimilhança, e as pessoas ainda do audiovisual continuam escrevendo roteiros com aquela coisa do com o olhar de fora para dentro. Então não tem o olhar de dentro para dentro, né? Que precisa, se faz necessário. A favela não é só violência, ela tem muita vida, ela tem muita potência, ela é muito resistente. E dentro desse conceito de vida, as favelas elas têm um poder de criatividade muito grande. Vejo funk, vejo pagode, vejo samba, né? Isso vem das favelas, né? Então existe muita vida, mas tem que saber contar essa vida. E para saber contar essa vida, nada melhor do que você ter as pessoas que fazem parte do local, da localidade, e que tenha pelo menos, aí infelizmente não é todos, mas teria que ter um pouco de conhecimento acadêmico para juntar a academia, favela e saber narrar, e junto com o audiovisual para saber narrar essas histórias. Então, é dentro desse conceito que eu tento passar um pouco. Tá, que nem você falou que o Tropa de Elite e o Cidade de Deus são os filmes mais verossimilhantes que você encontrou. Quais características deles você fala que é essa verossimilhança? O que eles têm de diferente dos outros que falam, não, isso é a favela, entendeu? No caso do Cidade de Deus, eles comentam início da década de 80, eles colocam que existiu mesmo, de fato, na favela não era, até a década de 80 ainda não era oficial uma facção, a facção fixa. Então, tinha grupos dentro da favela que resistia a ter uma facção na época, na década de 80, uma facção única. Né? No caso aqui, o Comando Vermelho. Então, as favelas resistiram durante um tempo, porque queriam cada um montar o seu ponto. Não queria ter uma unidade. Sim, sim. Então, o Cidade de Deus ele deixa bem claro isso. Ele mostra como o Zé Pequeno, o Mané Galinha, eles têm essa rixa. Um tenta destruir o outro para poder ficar com aquela localidade. Sendo que antes haviam outros pontos que foram destruídos. Só ficaram eles dois. E é verdade, as favelas eram assim. Ali está muito bem o compilado que Paulo Lins ele acaba colocando no livro dele, e o Braulio acaba juntando isso, transformando esse compilado num roteiro. Ele coloca muito bem feito. É muito bem colocado, muito bem descrito, né? Esse compilado que o Paulo Lins escreve e o Braulio consegue pegar essa essência. Mesmo sem, e o interessante, mesmo sem morar dentro de uma favela, ele consegue pegar toda a essência. Já do filme Tropa de Elite, tem vários pontos, assim como Cidade de Deus tem vários pontos, que não só esse, como
o caso de crianças roubarem, principalmente na década de 80. Roubava, era tiro no, né? Tiro na mão, não tinha meio termo. Cortava os dedos ou era tiro na mão, na palma da mão, para servir como exemplo. Para ninguém fazer isso, fazer mais. Né? Outra coisa do filme do Cidade de Deus, tem muitas coisas, mas outras coisas, outra coisa que eu peguei, que eu achei muito interessante, foi ponto de virada que você começa a ter o baile funk, né? Evento que começa realmente para a Cidade de Deus, não é em todo o território, em todo o estado do Rio de Janeiro, não. Nem em todas as favelas do Rio, não. Começa lá mesmo. E de lá vem para lá e vai para a Rocinha, vai para o Santa Marta, vai indo, caminha vindo de lá para a Zona para cá, aí passa pela Zona Sul e vai chegar à Zona Norte. Então, tem esses eventos, né? Que é retratado no filme um baile charme. Eu acho que não era nem baile funk, é um baile charme na época. Tanto que tinha um funk que cantava qual a diferença entre o baile e o funk, entre o charme e o funk, porque na época era mais charme. Era o charme, não era o funk. É retratado ali no filme, charme. Depois que veio o funk. Primeiro é o charme. Então, isso é a vida da família. É muito verossímil tudo isso. Por isso que o morador da favela ele se vê ali, naquele audiovisual, no filme do Cidade. Ele se reconhece naquele. Já do Tropa de Elite. O Tropa de Elite, ele mostra uma virada na década de 90, no Rio de Janeiro. Que é até descrito pelo Zueni Ventura, como ele chama o Rio de Janeiro de cidade partida. Aquele filme, o Tropa de Elite, ele mostra esse ponto de virada. No momento que a classe média percebe que o estado do Rio de Janeiro está partido. Sendo que ele já vem partido há muito tempo, não é daquele momento. Mas a violência, ela sai da favela e chega ao asfalto. E o Tropa de Elite muito bem isso. Como a violência sai, até então só vivia no miolo da favela, né? Dentro da favela, entre os guetos, vielas, os becos, né? Becos e vielas da favela. Não. O filme ele mostra como na década de 90 aquela violência ela explode e chega ao asfalto. Então, é verossímil, é muito interessante. É a forma, a gente vê como aquele jeito da polícia entrando no filme é o mesmo jeito que eles entram aqui. Nenhuma diferença, né? Aqui em casa, de vez em quando eu recebo umas visitas, eles olha, você é professora? Eu sou professora. Ah, tá. Aí sai na mesma hora, não quer olhar, não quer verificar nada, tem uns livros aqui. Minha riqueza são meus livros. Se vocês quiserem dar uma olhada, não. Vamos embora. Né? Fala, não, mas dão uma olhada. Vamos. Então, é essa visão. Né? Então, eu consegui olhar esses dois filmes como realmente muito verossímil. E foram, de certa forma, esses dois filmes que me levaram para o audiovisual e que, para além do audiovisual, me levaram a pesquisar mais sobre esse meu mundo. Como eu posso não levar para o caixão, porque dentro da favela você pode morrer qualquer hora, qualquer momento, independente do coronavírus. Independente do coronavírus, a gente pode morrer a qualquer momento. Eu posso ir ali na padaria e não voltar mais. Então, como eu posso transmitir isso para vocês que são, como a gente fala, né? Aqui a favela, asfalto, como eu posso passar esse conhecimento da favela para o asfalto
para que possa ter, para que eu possa contribuir de uma certa forma para o audiovisual. E como que saiu essa história do projeto da Marieta? Como que surgiu? Surgiu, eu fiz o curso, eu fui bolsista no Marieta, aliás, eu fui bolsista no Marieta, fui bolsista na Escola Roteiraria, do professor José Carvalho, fui bolsista na pós-graduação da Universidade Veiga de Almeida, em roteiro, né? Fui bolsista nesse... Então você mergulhou num mundo de roteiro também, né? Para poder contar a sua história, né? Tem que... Querendo ou não, você tem que estudar, né? Você tem que se aprofundar, né? Então, eu fiz o curso Marieta com bolsa, né? Aí eu digo, graças a vocês, roteiro. Graças a vocês, pagantes, nos dá a oportunidade aqui, nós está aqui, que não estamos podendo, nesse momento, pagar para conseguir fazer o curso. Então, eu agradeço muito, todo santo dia, essa oportunidade de existir a possibilidade de ter essa coisa. Então, eu estava muito doente o ano passado, né? Havia sido diagnosticada, a princípio, com 2 tipos de câncer. Primeiro me deram um diagnóstico de câncer, me deram outro diagnóstico, mas graças a Deus não foi, graças a Deus. Aí eu fui operar, né? E aí, conversando com Marieta, um colega escreveu um roteiro maravilhoso sobre favela, mas cometi aquele pequeno erro, né? Colocando as pessoas como pessoas inocentes, morador de favela, inocente. Falei, gente, quem mora na favela não pode ser inocente. Não pode ter essa inocência, não é inocente. Uma forma de inocência, né? Você não sobrevive. Vou te contar uma história bem sucinta. Um menino chegou, o irmão dele fazia parte da Boca. E ele veio do Maranhão. Um garoto mesmo. Um garoto, mas assim, acho que estava com 17 anos na época. Ele chegou do Maranhão, o irmão dele fazia parte da Boca, conseguiu uma vaguinha, um emprego para ele como olheiro. Aí ele era um menino bobo do interior. Sabe aqueles meninos criados na rua? Inocente. Esse era inocente. Esse. Sabe? Esse. Nem meu gato aqui é inocente. Quando ele ouve um tiro, ele fica debaixo da cama e ele se esconde. Porque ele sabe que ele tem que se esconder. Então, mas esse era inocente. Ele veio, começou a trabalhar o primeiro mês. No segundo mês, a Core veio. A Core é a Coordenadoria Operacional da Polícia Especial do Rio de Janeiro. É a mais temida. Uma das forças mais temidas aqui do Rio de Janeiro. Né? Então, a Core veio de madrugada, eu acho que ele estava vigiando, 5 horas da manhã chegou a Core. Não perdoou, não. Fuzilaram no Ele não teve a sagacidade de sair correndo, de se esconder, Cara, eu tinha só 2 meses aqui, então não tem como. Você precisa conhecer o lugar. Aí vem o principado. Você precisa conhecer o lugar. Se você não conhece a região, a localidade, você não tem. A própria localidade vira o seu próprio túmulo. Né? Então foi o que aconteceu. Caixão lacrado. Não teve como. Eu fico imaginando mesmo. Eu acho que se eu entrar num lugar desse, cara, já sei se eu saio. Porque você vê, né? Tipo, é que você tá falando, né? Você tem que conhecer. Porque se você pegou uma viela, uma coisa errada, meu amigo. Eu fico imaginando, se eu entrar num lugar desse, cara, acho que eu não saio mais. Eu fico ali meses perdida. Porque, nossa, você vê, assim, né? As vielas, que nem você tá falando, esse tipo de coisa, assim. Nossa, é um labirinto total, né? Então, essa é a realidade. Por isso que eu digo, inocente não vive. Não.
não vive. Não tem como durar muito tempo. Porque você precisa conhecer o lugar. Você não tem como você viver num lugar, mas com aquele olhar inocente. Não, não dá. Infelizmente. Aqui a inocência você perde desde a hora que você nasce. Nasceu, é morador de favela, você não vai ser inocente. Você tem que ser forte, você tem que ser resistente. Lutando todo santo dia, batalhando mesmo. Para sobreviver. Para viver e sobreviver. Olha, eu vou fazer uma pergunta assim que é muito pessoal minha, assim, de curiosidade. Como que é a relação de vocês, que nem você que é uma moradora, uma professora, uma acadêmica dentro do favela, como que você convive com o tráfico? Como que você convive com essas pessoas? Como que você convive com tudo isso? Porque nossa, acho que isso é tão difícil, pensando assim, da minha realidade, né? É completamente diferente. Eu vim para cá com 4 anos e 9 meses, né? Eu nasci no bairro de São Cristóvão, ali no bairro Imperial, né? Dom Pedro II, Dom Pedro I, Dom Pedro II, bairro Imperial. Então, eu nasci no asfalto e vim para dentro da favela quando meu pai faleceu. Né? Então, eu vim para cá no meio da década de 80. Então, eu vim no meio da década de 80, no final, no fim das favelas românticas. No final das favelas românticas, basicamente. Do romantismo, que até hoje as pessoas continuam escrevendo as favelas com esse olhar romântico e tal, só que acaba na década de 80. Então, cheguei ainda numa época boa, numa época onde todo mundo passava a se conhecer, ali todo mundo se conhecia, todo mundo se respeitava. Ainda tinha o sentido de comunidade, né? E naquela época, tinha também uma coisa que era muito importante dentro da favela, eu acho que era código de conduta, de uma certa forma. Eu posso chamar de código de conduta para tudo. Seja para as religiões, que na época existia ainda as 3 religiões dentro das favelas. E quais seriam essas 3? Matrizes africanas, as religiões de matrizes africanas, a católica e a religião evangélica. Então, existia essas 3. Então, eu cheguei numa época ainda que existia essa possibilidade, esse diálogo. Então, eu cresci aqui com uma mãe que agora minha mãe está militando muito. Minha mãe militante, né, militante mesmo, né? E na época também tinha os sindicatos aqui nas favelas, porque os moradores da favela a maioria eram trabalhadores do estaleiro do Caneco. A maioria trabalhava no estaleiro do Caneco. Que tinha um estaleiro aqui muito grande no Caju. Fica na parte central aqui do Rio. Então, tinha muitos trabalhadores daqui lá. Então, o sindicato dos metalúrgicos atuava também nas favelas. Então, a favela não estava por conta de uma pessoa. Ela tinha vários atores dentro do sindicato, as religiões, porque não era uma dominante. Você tinha as 3 religiões. Então, você tinha uma diversificação, que é importante, a diversidade. Não é à toa que o audiovisual trabalha com a diversidade. Ela não trabalha com a unidade, ela trabalha com o diverso. Eu cresci com uma mãe que trabalhava na associação de moradores, brigava, então isso, de uma certa forma, era aquilo. Você é filha de fulana, você não pode olhar para fulana. Porque é filha de fulano. Não ousem olhar. Passou, depois eu me torno professora. Não mexa com a professora. É a professora, entendeu? Então, quer dizer assim, querendo ou não, foi criando-se uma redoma de vida, uma redoma ao meu redor, e também da minha mãe, por ela ser militante, ser uma líder da favela, né, uma líder comunitária.
nesse sentido. E eu estar junto e ser professora também me ajudou muito a desviar, sendo que a maioria dos meus ex-alunos foram para, infelizmente, alguns ex-alunos meus. Outros nem existem mais para estar contando história, infelizmente. Uma realidade é muito dura dentro. Não é assim, por mais que você lute, por mais que você tente, mas às vezes a realidade ela mostra o lado cruel dela. Agora Que é aquilo que você falando nisso, esses dias a gente estava discutindo isso em casa. É isso que eu falei pra você, a gente não tem conhecimento nenhum, a gente discute aquilo que é criado dentro da gente através de mídias, através dessas informações, né? A gente estava brigando com meu cunhado, né? Meu cunhado, ele estava defendendo essa questão de que a pessoa que tá lá, ela tem a escolha e ela não escolhe sair disso, né? E eu tava falando pra ele assim, falei, não, a pessoa que tá lá, muitas vezes ela não tem escolha. Ela precisa de alguém, né, que auxilie, que mostre essa visão de fora pra ela, né, que ela tem essa outra visão. Porque muitas vezes, que nem você falou, essas crianças que crescem aí, esse é o único mundo que elas conhecem. Ele fala, mas tem celular, tem tecnologia, mas muitas vezes a pessoa que, não sei se eu tô certo, depois você corrige, a pessoa que cresce dentro disso, ela acaba buscando por isso, entendeu? Ela não tem aquela consciência, vou buscar outra coisa, né? Se não tiver alguém que mostre esse outro mundo, né? Que tente conduzir ela, né? Eu não sei se é isso, a gente tava discutindo e ele ficou falando, não, a pessoa tem todas as ferramentas pra sair, não sabe por que quer. Eu falando, não é assim, é uma visão totalmente diferente, esclarece isso aí, você que tá aí pra gente, que tem todo esse conhecimento. Vou tentar pincelar, trazendo vocês para cá. Como vocês são importantes para nós aqui. Os projetos sociais, as ONGs que são formadas, que conseguem vir para dentro da favela, porque as favelas também não são todas as ONGs que conseguem vir, mas as que conseguem entrar, elas têm um papel muito importante, um papel transformador, um papel muito importante mesmo. Trazendo para muitos de nós aqui fazendo uma comparação com o mito da caverna, né? Porque sem ter as ONGs que possam estender generosamente as mãos para levar crianças que às vezes nunca tiveram oportunidade de ir ao Maracanã, né, de conhecer o Maracanã, morando tão perto, mas nunca puderam assistir um jogo, porque o pai nunca teve recursos. A maioria dos pais são trabalhadores ou pedreiros ou trabalhadores informais mesmo, né? E então esses trabalhadores informais, aqueles que são trabalhadores, aqueles que têm as suas carteiras assinadas, né, trabalhadores formais, esses aí às vezes conseguem levar o filho num lugar melhor, uma atividade, um passeio no parque. Mas aqueles pais que são trabalhadores informais, que o pai trabalha no ônibus vendendo bala, vendendo chiclete na rua, sorvete, essa criança não tem a mesma oportunidade do que aquela que mora no mesmo lugar, mas não tem a mesma oportunidade. Né? Do pai levar ali no Maracanã, levar em um passeio. Aí vem as ONGs e fala assim, não, vamos levar, parece pouca coisa, mas é muita coisa, faz toda a diferença. Levar ali no Maracanã para conhecer. Existe um outro mundo, além da favela, além da escola. Existe um momento de diversão, de descontração. Você precisa conhecer a sua cidade, conhecer os museus. Então vem as ONGs, que ajuda, né? E muito, mostrando uma nova realidade, uma nova perspectiva.
Aí vem os projetos de leitura, mas não são todas as favelas que os projetos sociais conseguem, que as ONGs conseguem entrar. Favelas que as ONGs, as favelas estão de portas abertas para receber as ONGs, mas tem outras que não. Uhum. Uhum. Sim. Gênero. Uhum. Nossa. Moram, tipo, muito perto, cara. Entendeu? E tem outras que são pequenas que fogem daqui e vão para a praia, sozinhas. Aí é aquela loucura dela, fala, cadê fulano? Cadê ciclano? Sabe, aí é aquele... tava aí, alguns já descobre que está na praia, e já vem, já traz, e devolve a mãe, e é aquela bronca, aquela chama atenção. Entendeu? Mas a mãe às vezes não vai porque não tem condições de ir, porque ela precisa trabalhar. O filho às vezes fica na rua. Essa realidade agora da favela mudou muito. A pobreza voltou como na década de 80. E ela voltou com uma força que eu não esperava ver isso. A pobreza, a miséria, voltou com muita força. Então, ela está atingindo muito forte muitas famílias. E eu fico de mãos e pés atados. Algumas coisas dá para ser feitas, outras não. Então, dentro desse arcabouço, dessa coisa, dessa vida, de vida, de resistência, de luta, que se faz necessário escrever o roteiro de uma forma mais verossímil, né? Não de uma forma romantizada, como as pessoas ainda insistem em escrever, né? Que se torna um pouquinho mais distante da gente, uma realidade. Fala um pouquinho como que vai ser o curso, né? Como que vai ser, o que você vai passar pra gente aprender um pouquinho sobre esse mundo, não escrever tanta baboseira. Conta aí um pouquinho pra gente sobre o curso. Bom, como o curso consiste em 3 módulos, né? São 3 aulas, e o primeiro é falando sobre o fim do romantismo nas favelas. Então, dessa favela romântica que as pessoas ainda insistem em escrever de forma romantizada. Mas isso é o fim da década. Aí nós vamos analisar um documentário, né, que é o 2 Semanas no Santa Marta, né, de Eduardo Coutinho, cineasta Eduardo Coutinho. Eu também agradeço a Deus todo santo dia pela vida, por Deus ter colocado Eduardo Coutinho nesse mundo, apesar dele ter partido. Mas a importância dele, se o morador da favela soubesse da importância dele, do registro que ele fez na década de 80, no Morro Santa Marta, gente, para nós, é um primor. Ele registrou o dia a dia durante 2 semanas no Santa Marta. Então, você vê uma favela da década de 80 que não existe mais. Aquela favela não existe mais. Aquilo realmente é um documento registrado que não existe mais. Aí, depois, no segundo módulo, o objetivo é analisar também, né, essa visão de cidade partida. Aí vem o documentário de Walter Salles, que ele documenta também, 10 anos depois, no espaço de 10 anos, o Walter Salles, ele
faz um documentário, né, no Santa Marta. Do Walter Salles, esse documentário que nós vamos analisar, em 10 anos, a violência ela eclode no Santa Marta. E ela eclode com uma força, né? Se em 10 anos antes você vê uma favela romântica, né? Aquela coisa romântica, e é um documento, é documentado, é isso que me chamou a atenção. Você tem um documento de uma favela romântica e depois você tem um documento, 10 anos depois, um documento de uma favela mega violenta, a mesma favela, nos mesmos becos e vielas, completamente violenta de uma tal forma que você fala assim, não, cara, não pode ser a mesma favela, mas é a mesma. Então, aqui na década de 80 acabou o romantismo. Aqui é o último romantismo. Década de 90 não existe aquele romantismo. E depois nós vamos analisar, no terceiro módulo, o documentário do Rodrigo Feila. Ele fez sobre favela gay, né? Um documentário chamado Favela Gay, que ele retrata a mudança. Aí você vai perceber a década de 80, como os gays na década de 80 eram tratados e como hoje eles são tratados na favela. Porque houve uma mudança. Não é a mesma coisa de asfalto. O gay na favela vai continuar sendo chamado, querendo ou não. Isso é favela, isso não é asfalto, são mundos diferentes, vão ser chamados com nomes estereotipados. A favela vai continuar estereotipando os homossexuais. Então, quando vê um roteiro, é viado porque é favela, é assim que a favela é diferente do asfalto, que vai falar é homossexual. Não, na favela não vai ser o homossexual. É o transexual. Não, na favela não vai ser transexual. Né? Vai ser chamado de forma pejorativa, até hoje. Mas ele é mais aceito do que na década de 80. Na década de 80, no documentário feito por Eduardo Coutinho, você percebe que os homossexuais não eram aceitos. Nos dias atuais, através da luta, de todo o processo de luta dos grupos LGBTQIA+, né? Essa luta, esse processo de luta, fez com que hoje os homossexuais fossem mais aceitos e de uma certa forma, mais respeitados aqui, né, nos dias de hoje. Então, é dentro desse contexto que o curso pretende retratar as mudanças, como tudo muda, né, esse processo de transformação. Você tem uma favela de um jeito na década de 80, você tem uma favela de outro jeito na década de 90, e nos dias atuais você tem essas mudanças em todas as favelas. Né? E dentro do conceito de principado é que a violência ela acaba sendo fragmentada, porque hoje você não tem uma facção, você tem várias facções no Rio de Janeiro. Por isso que eu falo das favelas cariocas. E não de outros estados, porque teria que sentar e estudar muito mais para poder falar de outros estados. Mas você tem uma fragmentação aqui no Rio de Janeiro também. Por isso a ideia do principado. Cada príncipe toma conta do seu território, né? Então a ideia do principado é essa. Então, como nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro fragmentado, nós temos a DA, Comando Vermelho, terceiro comando, e as milícias, que também são fragmentadas. E é muito difícil estudar milícia, não é fácil. Eu tenho uma amiga que ela é especialista também, e ela é moradora de favela, mas é formada em ciência política, e ela mora em um território de milícia, então ela se especializou somente para estudar sobre milícia. E não é uma tarefa muito fácil.
Eu já me especializei na outra área, já para estudar sobre o tráfico. Então, dentro desse conceito de tráfico, se você for numa favela, aqui no Rio de Janeiro, se você for visitar uma favela, chefiar pelo terceiro comando, se você for de vermelho, não dá tempo de você chegar no teu destino. Meu pai. Cara, coitada da pessoa inocente, né? Tipo assim, a pessoa não tem noção, né? Mas, cara, chegou, tipo, nem pergunta. Caramba. Não. Você não fala em determinados, nas favelas chefiadas pelo terceiro, você não fala é nós, é a gente. É nós, é do comando. Quando você for falar é nós numa favela chefiada pelo terceiro, não dá tempo também de fechar a boca. Você morre. Nossa, tem muita particularidade, né? Daquilo que a gente conversou lá no começo. Inocente. Inocente não vive em favela. Você tem essa inocência infantil, não vai viver em favela. Você não sobreviver. Não dá para ter uma visão de inocência. Tem que saber, para sobreviver, para viver nas favelas, principalmente nas favelas do Rio de Janeiro, você tem que pelo menos ter essa consciência. Depois eu vou te mandar um vídeo de um comediante daqui do Rio de Janeiro, e ele fala muito sobre isso. Ele fala no comédia, ele retrata sobre isso. Ele deixa bem claro, se você não souber a diferença entre um e o outro, você morre. E é verdade, as pessoas riem, eu falo assim, e será que as pessoas têm noção do que ele está falando? Não, acho que as pessoas não têm isso. Todo mundo... Da seriedade, né? Será que ele está entendendo? E falou, aqui no Rio a gente leva isso muito a sério, tá? Se você não for... Ele até no stand-up dele, ele fala, olha, eu vi um cara indo na padaria pedindo pão assim, 2. Ele não pediu assim, porque assim, assim forma comando vermelho. Você não pede 2, você pede 2 assim. Entendeu? Aqui você não pede 3 assim. Você não pede. Você não pode ter, você fala. Dá 3 pães, dá 3 reais de pães. Entendeu? Você não vai chegar na padaria pedindo, dá 3. Não, você não vai fazer isso. E lá, você não vai, nas favelas de fiada pelo terceiro, você não vai pedir 2 reais de pães. Você vai falar, ou você vai pedir assim. E ele põe isso no stand-up dele. Eu vou encaminhar para você o vídeo, para que você possa ver e entender como as pessoas do asfalto não têm noção do que são as favelas cariocas. E é nisso que eu quero relatar no curso. E é disso que o curso trata. Entendeu? É disso que o curso trata. E como o audiovisual pode trabalhar esses compilados, essas fragmentações da favela para o audiovisual. Nossa, dá pra trazer muita verossimilhança, né? São coisinhas assim mínimas que você coloca, que dá pra colocar, tipo, na narrativa, na história, né? Que nem você falou, né? Que traz realmente a comunidade pro filme, né? Que é uma coisa que, tipo assim, as pessoas desconhecem totalmente, cara. Nossa, é muito bacana mesmo. Tipo assim, eu acho que é uma coisa que quando a gente se propõe a fazer algo, né? Por exemplo, eu quero escrever um filme sobre favela. Eu acho que você tem que mergulhar muito nesse universo, né? Realmente é que nem você está falando, você tem que buscar uma pessoa que realmente esteja aí dentro, que entenda, né? Para você colocar a sua narrativa dentro do contexto, porque pelo que você fala, nossa, agora eu fico, por exemplo, pensando em sintonia, que eu falei no começo, cara, não tem nada a ver. Entendeu? Nossa, totalmente descontextualizada da realidade. Tem alguns pontos, mas assim, tipo assim, nossa, cara, não tem nada disso que você fala. E poderia colocar, né? E assim, não sei, para finalizar, semana passada, aqui onde eu moro, faltou luz.
no domingo. E todo domingo tem o pagode. Aqui, eu moro na parte um pouco conhecida como um pouquinho parte mais nobre da favela. Né? As favelas, nenhuma favela é igual a outra. E dentro das favelas há também divisões sociais, digamos assim. Né? Você tem aquelas pessoas que são funcionários públicos, sejam garis, sejam professores, são funcionários públicos, e tem aqueles que são ou terceirizados, trabalhadores terceirizados, ou são trabalhadores informais. Então, tem os trabalhadores formais, tem os funcionários públicos e tem os informais. Eu moro numa parte conhecida como uma parte um pouquinho mais nobre da favela. É tanto que a parte que eu moro é apelidada como Alto Leblon. Leblon, lembra? Parte Zona Sul, parte rica do Rio de Janeiro. Então, onde eu moro é apelidada como Alto Leblon. E outras partes da favela, cada um tem um apelido. Né? Eu moro lá, aí tem gente que eu moro no Alto Leblon. Eu não moro em qualquer lugar, não, dentro da favela. Então, é onde acontecem os eventos. E tem um evento, tem pagode aqui todo domingo. Né? E semana passada faltou luz. Porque uma árvore caiu, um raio atingiu uma árvore na entrada da favela e derrubou os 3 postes da favela, faltou luz. Mas a favela, ela tem assim, como você lembra que eu disse que algumas crianças não conhecem a praia, mas a praia de vez em quando vem aqui dentro. Eu esqueci de dizer isso. A praia, muitas crianças podem até não ir à praia, mas a praia de uma certa forma vem aqui dentro. Como estava fazendo calor, os meninos montaram 2 piscinas gigantes, uma piscina gigante, muito grande, e uma piscina menor para crianças menores, né? Tinha montado o palco, o pagode. Então, teve a rajada de chuva e tal, vento. Minha querida, você acha que o povo correu? Continuou o pagode, a chuva comendo, pagode, rato, a rua cheia de água, passando rato, e as crianças na piscina, o povo sambando. Não, surreal. Eu falei, gente, a câmera para nós pegar. Porque, sabe, surreal. Sabe, você contando, você não acredita. Eu mesmo, até hoje, não acredito naquilo que eu vi. Porque a chuva comendo, o pagode tocando e o povo dançando, os ratos passando na água, né? E a piscina lotada de crianças. Uma parte estava tocando forró. Tem o grupo do forró, tem o grupo do pagode, tem o grupo do piseiro. Nossa, imagina quem tá no meio. Tudo ao mesmo tempo. Tem o grupo do pagode, o grupo do forró e o grupo do piseiro. Então, é tudo junto ao mesmo tempo, sabe? Aí tem aquela galera, a galera carioca, que gosta muito de pagode. Tem a galera nordestina, que se amarra no forró e no piseiro. Então, né? Então, assim, é tudo junto e misturado. E a chuva comendo, uma chuva, a piscina lotada de criança, porque o que não falta na favela é criança. Os ratos correndo, a água chegando até a canela, né? Estava cheio de água na rua, os ratos na boca, e o povo dançando, sabe? E tá lá, e o pau tá comendo, e a pessoa... Então, bota isso no audiovisual. É certo que muita gente não quer acreditar no que tá... Não, isso não acontece, não, meu filho, vem pra cá. Fica um domingo aqui que tu vai ver o que acontece. Então, é dentro desse contexto que existe, não é só a violência. A alegria, né? A mistura de cultura, né? Tem tanta coisa rica, né? Que acabam só mostrando o lado bom. É o rizoma. É aquilo que eu te coloquei antes, o rizoma. É um rizoma cheio de mangas e entradas e saídas. Então, quando eu tenho
a noção do lugar quando eu tenho noção do lugar que eu pertenço, eu começo a enxergar esse mundo de outra forma, um lugar onde eu mesmo e tento manter uma certa distância para poder olhar em torno o que existe. Existe vida? Existe resistência? Existe violência? Existe tudo isso junto e misturado, mas existe. E por isso que nós estamos aqui. Né? Então é isso. Ai, legal. Espero ter ajudado em alguma coisa. Nossa, pra mim, assim, abriu uma visão, assim, completamente diferente, assim. Eu gostei muito de saber. E eu acho que, tipo assim, ficou mais clara, mais nítida a importância realmente de você mergulhar dentro de um tema antes de você sair escrevendo um monte de coisa nada a ver aí. Já deixa a dica, se você que é roteirista, quer escrever alguma coisa sobre favela, né, sobre esse mundo, não mostrando somente a violência, né, mas mostrando essa outra riqueza, né, que existe dentro da favela. Aí a Fabrícia aí para vocês consultarem. Eu vou deixar as referências. Da favela. Isso. O curso vai ser dia 30 que vai começar, né? Dia 30 vai até o dia 1º. São 3 dias seguidos de curso, para que as pessoas possam ter essa noção e escrever com mais verossímil, ter uma visão mais verossímil do que acontece dentro da favela e poder colocar melhor nos seus roteiros, né? Trazendo aquela empatia nossa para o audiovisual. O audiovisual brasileiro ainda não conseguiu penetrar as camadas das favelas. Isso seria muito bom se nós conseguíssemos fazer com que, não é o fazer, mas que as pessoas conseguissem assistir mais filmes brasileiros, né? Já que ainda eu acho que, principalmente, eu digo mais, principalmente as favelas, que elas não conseguem, quando começa assim, elas falam, não tá parecido, tá diferente, não é igual, então, nem assisto, nem quero saber, e eu tenho uma paixão pelo cinema brasileiro. Eu sou muito amante do cinema brasileiro, nosso cinema nacional. Eu acredito muito no nosso cinema. Né? Nós temos muito ainda para produzir e melhorar cada dia mais e mais. E temos muito que mostrar. Sim. Né? Temos muito que mostrar. E eu espero que as pessoas possam vir a fazer o curso, que possam mostrar. Tem muita coisa, é muita informação, mas é isso, né? O audiovisual é isso, né? Informação. Né? Isso aí. Vou deixar o link para vocês se inscreverem aqui, gente. É só abrir a caixinha a descrição do vídeo, vocês vão achar. E obrigada, Fabrícia, pela oportunidade, pelo tempo aí de você vir aqui conversar, falar sobre o seu curso, falar da sua vivência, das suas experiências e histórias, compartilhar tudo isso com a gente. Muito obrigada mesmo, tá? Para mudar um pouco, tirar um pouco essa visão deturpada que a gente tem na favela, né? Essa coisa que a gente acha que é uma comunidade, essa coisa romântica, né? Mudar tudo isso que a gente tem. Continua com o seu trabalho. Leva aí cada vez mais essa visão real, né? Tirando essa máscara que a gente tem aí. Parabéns por isso e continue e pode contar com a gente aqui se precisar, tá bom? Eu agradeço do fundo do coração, Gabi. Muito obrigada pela oportunidade e pelo carinho. Obrigada de coração. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Beijo, tchau.